Uou, meu nome é Blade Ninja e eu vou parar de atualizar meu jogo pra fazer um recode podre. Tá, brincadeiras à parte, esse recode nem tá tão podre assim. Fala, gente, como é que vocês estão? De boa? Basicamente, nesse vídeo eu vou estar falando com vocês a minha opinião sobre o recode do Pillar Chase. Sim, meu Deus, o recode do Pillar Chase existe, ele é real! E, assim, eu sei que atualmente o recorde do Pillar Chase tá escrito descontinuado, né? Ele tá parado por enquanto ali. Eu fiz algumas gameplays quando eu joguei, enquanto abri o teste do recode. E nesse vídeo eu vou estar falando o que eu achei. A minha opinião não é um vídeo analítico, eu não vou estar falando se tá balanceado ou se não tá. Eu só vou estar falando o que eu, com a minha experiência jogando o recode, que tá no beta teste ainda, então tem diversos problemas que o Blade vai arrumando. O que eu achei do recode, o que eu tô achando dele. E se ele vai salvar ali o Pillar Chase ou não, né? Se a galera vai voltar a jogar, se tá interessante de você jogar uma partida nesse recode. Eu vou estar abordando algumas coisas que eu gostei, algumas coisas que eu não gostei. E vou estar falando dos monstros, das coisas novas que chegaram pro Survivors. E talvez das mecânicas novas também. Então, cara, chega de enrolação e vamos lá dar uma olhada nesse recode. E ver se o Blade tá fazendo uma coisa boa ou se o Blade tá cagando tudo. Não esquece de entrar no servidor do canal. Ai, recode. O Blade basicamente hypou todo mundo que joga Pillar Chase por esse recode. E nada melhor do que começar, pra mim, pelos mapas, né? Porque não adianta de nada você ter monstro, ter classe de sobrevivente e não ter um mapa, né, cara, pra jogar. E basicamente, galera, os mapas, já vou aqui falando, tão melhores do que no Pillar Chase normal, né? Porque no Pillar Chase normal os mapas eram muito bons. Tinha alguns mapas ali que eram muito ruins, que a gente não vai entrar em detalhes, né? Aqueles mapas podres que era um quadrado fechado, mas tinha uns mapas muito ruins. Aqui no Recode a gente tá com mapas melhores. Sim, os mapas melhoraram no Recode, não ficaram piores. Só que nem tudo é perfeito, né? Então assim, galera, os mapas estão com layouts melhores. O trajeto do mapa tá melhor. Só que o problema é que em alguns pontos parece que não mudou ou piorou. Qual que são esses pontos que não mudaram nada ou pioraram? Primeiro deles que eu odeio no Pillar Chase. O quão escuro é os mapas. Os mapas são muito escuros e aqui no Recode não mudou nada. Pra mim, os mapas continuam extremamente escuros e eu já disse lá naquele vídeo passado que isso é desnecessário. Essa escuridão toda nos mapas é muito desnecessária, não enfatiza em nenhum fator do jogo, sabe? Não deixa você com medo, só é muito merda porque você não consegue enxergar nada. E outra coisa que eu percebi no Recode é que, cara, muitos mapas estão com Dead Zones. Pra quem não sabe o que é Dead Zone, é um beco sem saída, é um lugar pra onde não tem aonde correr. E muitos mapas do Recode estão assim, cara. Tem uma área ali que se você entrar e o monstro vir atrás de você, você não sobrevive, porque não tem pra onde correr. Tem você e você tá cercado por uma parede e o monstro. Acabou. Cara, eu acho que tem uns 3 ou 4 mapas que estão desse jeito, que tem muita Dead Zone, principalmente a Dungeon. Cara, a Dungeon era o meu mapa favorito. Eu adorava aquele mapa, porque o layout daquele mapa no Pillar Chase normal era muito bom. É um mapa com um loop maravilhoso e aquele mapa não é ruim pra monstros, é quase um mapa perfeito. Só que aqui no Recode, cara, meu Deus do céu, o que o Blade fez com esse mapa? A Dungeon tá uma bosta, tá muito ruim esse mapa, cara. Só as missãozinhas que estão legaisinhas, só que, cara, nossa senhora, mano, quando vê esse mapa já me dá depressão já, cara, porque, nossa, que bagulho merda. De resto, eu não tenho muito o que reclamar dos mapas, eles estão bonitinhos, estão bem feitos, quase ali a maioria, né, são, mas alguns deles estão muito legais, e o meu mapa favorito até agora foi aquele que você tá numa ilha, né, ele é bem clarinho, ele tem um layout bom, ele é bom pro Killer, ele é bom pro Survivor, ele tem Dead Zone, ele tem, mas ele ainda continua sendo um mapa muito bom, ainda mais porque agora tem paredes quebráveis, né, no Recode, então eu acho que não fica injusto pro monstro, fica bom pro Survivor, que o Survivor consegue enxergar o que tá acontecendo, onde o monstro tá, o que tá rolando em volta dele. Então, cara, pra mim, o Blade acertou em cheio nesse mapa. Se todos os mapas do Pillar Chase Recode seguissem essa maneira de ser, eu acho que, cara, os mapas seriam todos perfeitos. Agora que eu já falei dos mapas, vamos falar dos sobreviventes. Os sobreviventes no Recode mudaram um pouco. Agora eles não têm mais nem perks e nem melhorias, não é isso. Agora eles têm classes, né? Não muda muito,
para o que era antes, só que tá diferente. Temos 6 classes. Essas classes, galera, são bem legaisinhas, tem algumas meio inúteis pra ser sincero, mas tem umas bem boas até. Então assim, eu não vou querer me estender muito nesse negócio de classe, então eu vou estar falando brevemente de todas elas. A primeira que a gente tem é a Frontliner, que é um escudo. Você basicamente pode erguer teu escudo para prevenir dano. E a outra habilidade dele é muito mais interessante desse escudo. Você dá uma investida no killer e aí você recupera estamina e fica mais rápido. Eu achei essa classe uma das melhores que tem. De início eu achei ela uma bosta, só que depois que eu fui jogando com ela, eu achei ela bem boa. A gente também tem um auxiliar, que basicamente é um cara que segura uma boombox, e essa boombox é bem diversa. Ela basicamente muda entre 2 modos, o modo de cura e o modo de haste, né, o modo de velocidade. E basicamente o modo de cura vai curar quem tá perto, vai curar 1 de vida a cada 1 segundo. O modo de velocidade eu acho que já é bem óbvio, né, quem estiver perto de você vai ganhar um boost de velocidade. É uma das melhores classes do jogo. Eu pensava que essa classe ia ser uma merda, mas quando tem um cara usando essa classe no time faz uma diferença enorme e faz falta quando não tem. Então é uma boa classe. Nós também temos o Vanisher, que basicamente é um cara que usa uma poção, você pode ficar invisível e se curar com ela. Sim, é só isso que essa classe faz. É um survivalist, é uma classe boa pra quem não quer se preocupar com o time. A gente tem também o Visor, que sinceramente é uma bosta. Ele basicamente era pra você conseguir dar track e cegar o killer. Esse cegamento é um lixo, mal deixa o killer cego, e o tracker dele nem se fala. É um dos piores tracks que eu já vi. Sim, essa classe é um lixo. Quando vocês forem jogar o Recode, pelo amor de Deus, não comprem um Visor. A gente também tem o Usurper, que é basicamente a Doom Glove lá, a luva do Doom que a gente tinha. E agora ela virou uma classe. Ela basicamente você consegue bloquear, assim como o escudo, e aí você reduz o dano que você toma e te dá estamina quando o monstro clica em você enquanto você estiver defendendo. E você também pode segurar um charge nessa luva para jogar o killer para longe. Não é tão incrível, mas pode te ajudar em alguns casos. E inclusive quando você dá hit no monstro, por algum motivo o Blade achou que seria uma boa ideia você tomar dano quando você desse o hit. Então se você der o hit no killer, você toma 5 de dano. E por último, lançado até agora, foi o Time Shifter. É a classe mais nova que a gente tem. Ela basicamente junta o Rewind e o Burst Energy do Pilar Chase normal e virou uma classe, juntou essas duas, virou uma classe. O Rewind é meio óbvio que faz, né? Você volta no tempo ali conforme você vai andando, né? Você anda no mapa e volta no tempo, você volta para uma localização que você estava antes. E o Burst é literalmente o Energy Burst, você fica mais rápido por um tempo e aí você fica cansado, né? Uau, o Blade só reciclou e jogou e transformou numa classe. Bora falar dos monstros então? Mas cientista, já vamos falar dos monstros? Já vamos falar dos monstros. Vamos falar do MX primeiro, cara. O MX impressionantemente não tá ultra roubado, quebrado, onipotente. Não, na verdade o MX é um dos mais balanceados que a gente tem no Recode. Ele é bem fácil de lupar. Basicamente ele agarra o player e joga pra longe. Ele continua tendo o seu pulo e o seu dash. A única habilidade nova que ele recebeu foi esse agarrão, onde você pode decidir onde vai jogar o Survivor. Você pode fazer boliche com os Survivors também. Cara, ele ficou bem legal e ele tá balanceado, então o Blade fez certo no MX. Pra segunda a gente tem o Aoni. Caramba, cara, o Aoni ficou muito melhor. O Aoni no pré-Recode é muito ruim, mas muito ruim mesmo. Mas ele continua sendo muito forte, mesmo sendo ruim. E aqui no Recode ele ficou muito melhor. A transformação dele tá mais usável, tá muito melhor, por mais que você ainda consiga distinguir quem é o Oni com base na animação. Ele tem um negócio que ele bate no chão, parece o Hulk, o cara bate no chão, dá muito dano, atravessa a parede, vai longe pra uma desgraça. Cara, nossa senhora, o bicho ficou potente com essa merda, essa habilidade aí. E a segunda habilidade dele ali, ele vira um homem-bomba, vira um Alakba, tá com um vermezinho, um inseto, explode. Mano, o Blade viajou nessa habilidade, mas ficou legal, ficou forte. O Tinky Winky eu não joguei com ele, não consegui jogar com ele, mas basicamente ele bota o creminho no chão, o creminho dele dá ultra mega roubado, você passa no creminho, você toma metade de dano da sua vida, tá? Você perde metade da sua vida passando no creminho. A transformação dele tá ridiculamente forte, ele continua sendo onipotente, basicamente. Ele fica lá naquele modo duro dele, ele continua extremamente rápido, tá forte, tá rápido. Cara, eu acho que ele tem detect, meu... O Tinky Winky continua muito bom, pra quem é fã do Tinky Winky, tá? Inclusive ele tem uma habilidade na base dele nova, que é um grito, que atravessa a parede, dá dano pra uma desgraça também. Cara, Tinky Winky, quem gosta de Tinky Winky aí tá safe, porque o bicho só ficou mais apelão do que já era. O A01 tá a mesma coisa, a única coisa que mudou nele foi algumas habilidades na transformação dele. Quando ele pega alguém pra transformar,
ele consegue dar um pulão, que é literalmente uma cópia da habilidade do MX e do Tinky Winky. Nós temos 3 killers que pulam, meu Deus do céu, Blade, vamos querer parar de reciclar? E a outra habilidade dele, ele vira uma planta carnívora sugadora lá, ele começa a sugar todo mundo e aí dá um dano também absurdo. Essa transformação dele em si dá muito dano, um clique dessa transformação dá 50, as habilidades nem se fala também, dá mais da metade da vida. Meu Deus do céu, é muito dano para um monstro só. O Vapor também, que já era muito bom, mas ninguém sabia usar ele, agora, meu Deus do céu, transcendeu o poder das chamas aí e virou um ser muito, muito forte. Ele continua com aquele agarrão de fogo dele, ele continua tendo os esqueletinhos dele, que agora, inclusive, os esqueletinhos dele é quando ele mata alguém, o jogador vira o esqueletinho. Ele faz uma arena de fogo, que é a coisa mais apelona que eu já vi na minha vida. Basicamente, é um botão de win do Vapor. Ele clica esse botão, é garantido que ele vai matar o Survivor, porque se você passar nessa barreira de fogo, você toma metade da sua vida, e se você ficar na barreira de fogo, você vai ficar com o Vapor, né? Então você tem que se decidir, ou você morre, ou você morre. E aí ele tem o teleporte básico dele lá, não mudou muita coisa nesse teleporte. O Fogborn já é muito apelão, no pré-code no caso, ele é bem apelão, mas pouca gente usa ele, pouca gente sabe o que fazer com ele. Só que aqui no Recode o bicho virou uma máquina. Ele tem Rage Mode, ele virou completamente furtivo, o teleporte dele tá dando dano, aquele trovão dele lá, se você teleportar perto de alguém dá dano. Cara, é simplesmente assim, o bicho virou uma máquina mortífera de matar. Ele fica puxando a sua tela também, é uma passiva dele. Ele fica puxando sua tela pra ele e ele consegue te paralisar quando você olha muito pra ele e ele usa o Fog Stare, você fica paralisado. Agora a gente tem o Valen. Veja como massacraram meu garoto. Joguem com todos os killers do Recode, mas eu digo pra vocês, encostem no Valen. Simplesmente o Valen virou um killer muito complexo. Honestamente, eu não entendi porque que o Blade fez isso. Basicamente, ele tem 800 mil passivas ali, 800 mil mecânicas, e agora o bicho também não corre mais. Sim, o Valen não tem mais como correr, ele não corre mais. Você tem que encher uma barrinha para poder correr, e você só enche essa barrinha quando um jogador passa no seu portal, quando você explode o portal, quando você se finge de clone. É um bagulho muito complexo e que, cara, leva o tempo da sua partida. Tipo, você tem 5 minutos de partida, até você poder correr já foi uns 3 ou 4 minutos da sua partida. Você vai matar no máximo 3 caras, o dano dele... Cara, até você carregar toda aquela barra de tiro ali, o cara já correu 5 metros de você. Meu Deus do céu, olha. Joguem com tudo, menos com a merda do Valen. Por enquanto, é isso que o Recode é e vai continuar sendo, né? Só que com mais conteúdo. O Recode em si vai ser um sucesso? Vai atrair gente? Vai pegar bastante player? Vai tirar o Pillar Chase da merda? Vai tirar ele do bueiro, do buraco aí? Isso vai depender muito da sorte do Blade. Isso mesmo, da sorte do Blade. Por quê? Uma coisa que eu notei que anda afastando muita gente do Recode e que vai continuar afastando é que simplesmente o Recode é muito diferente do Pillar Chase que a gente conhece. Ué, Nicholas, mas essa não é justamente a intenção? É uma recodificação, é pra ser diferente. Fato, isso é verdade. Só que por conta de ter mudado basicamente a essência do jogo inteira, toda a alma do jogo, virou simplesmente outro jogo, só que com os mesmos personagens e o mesmo nome, mas é outra história, é outra coisa. E eu vi que muita gente se afastou do Recode, não gostou do Recode, porque simplesmente não é mais como era antes, não é mais aquela gameplay do Pillar Chase pré-code. O Recode, ele apresenta uma proposta totalmente diferente. Ao invés de você só sobreviver ao monstro, você tem essa opção ainda, mas em mapas que são muito menos favoráveis para isso. E agora você pode escapar do monstro, né? Você pode abrir a saída do mapa e escapar da partida. Por conta disso, por conta dessa mudança de gameplay, ficou feio pro lado do Blade. Muita gente nem gosta e nem ousa se aproximar do Recode por causa disso. E o Blade também tá mudando todos os monstros. Isso é bom, eu gostei de quase todos os monstros, menos do Valen. Os monstros estão legais, só que vai ter gente também se afastando porque mudou muito os monstros. E a mesma coisa pro sobrevivente.
Tem gente que acha aquelas perks do Pillar Chase pré-code roubadas, vão olhar para essas classes e vão achar mais roubados ainda. Sendo que as classes claramente não tão roubadas, tão balanceadas, da minha sincera opinião. Elas sim auxiliam você a sobreviver? Auxiliam, elas deixam você sobreviver. Mas, cara, elas não vão impedir você de morrer numa hora crítica, é bem difícil mesmo. Vai ter gente reclamando dessas classes, falando que tá muito roubado, que tá sei lá o quê. É claro que se a pessoa falar isso, ela provavelmente tem um skill issue absurdo, mas isso também pode chamar muita gente pro Recode. Então, é como eu disse, é uma questão de sorte do Blade. Ou vai chamar muita gente, ou vai simplesmente afastar muita gente. Então, cara, na minha honesta opinião, com a minha experiência, o Recode é melhor que o Pré-Code? Sim. Por mais que tem muita coisa que eu odeio no Recode, tem bastante coisa, eu não mencionei bastante coisa aqui, mas tem muita coisa que eu odeio no Recode, querendo ou não, tá melhor que o Pré-Code, porque o Pré-Code é muito desbalanceado, o Recode tá um pouquinho mais balanceado, mas é só um pouquinho mesmo, mas a minha experiência foi divertida, em partes. Então eu acho que vale a pena, se você ainda não jogou, você dá uma testada. O jogo tá legalzinho, vai lá e joga quando abrir o teste. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, fui e tchau!